Dando continuidade à nossa disciplina de grãos, agora vamos entrar em elementos de promoção da produtividade. Tá? Então, iniciando com preparo de área. Bom, temos dois sistemas de preparo de área para milho. A gente tem o plantio no sistema convencional e no sistema plantio direto. No sistema convencional, preconiza-se o revolvimento do solo. Para que esse revolvimento? Né? Qual é o intuito principal? Vai favorecer o afofamento do solo, promover uma aeração do solo. Tá? Vocês já viram aí em conservação do solo que tem uma série de desvantagens se utilizar o sistema convencional, mas em determinadas situações é o único mecanismo que a gente tem para iniciar o plantio. Tá? Então, no revolvimento do solo, tem uma operação que pode ou não acontecer antes do revolvimento, que é a calagem. A calagem vai acontecer se houver necessidade. Então, previamente ao preparo, a gente já deve saber em que condições está o solo, pela quantidade aí de relação de cálcio-magnésio, saber como é que está a acidez do solo, saber qual calcário vai ser utilizado, se é calcítico ou dolomítico, e fazer, saber a dose que vai ser utilizada por hectare, distribuir o calcário e fazer a incorporação dele. Né? Então, se houver necessidade de calagem, a primeira etapa vai ser a aplicação do calcário, né, que a gente divide em duas etapas. A gente pega a quantidade de calcário e divide em duas. Se for lá 2 toneladas, 1 tonelada, a gente aplica 30 dias e outra 15 dias antes do semeio, para dar tempo de fazer a reação no solo. Tá? Então, primeiro se aplica o calcário, depois a gente faz a incorporação. O número de passadas da grade aradora, ou do arado de Iveco, ou arado de disco, que seja, vai depender da situação do solo. Tá? Quanto menor a quantidade de vezes que você passar, menor vai ser a possibilidade de pulverizar o solo, de deixar ele mais sensível à densidade, ao adensamento, à compactação. Tá? Então, passou o calcário, faz a incorporação, tá? Então seria a segunda etapa. Depois aplica novamente e aí vai fazer ou uma nova passagem de aração ou uma aração com nivelamento, que é o que está acontecendo aqui na etapa 4. Tá? Nivelar o solo para quê? Para deixar o solo plano, justamente livre de sulcos muito grandes, para evitar aí, dificuldades no semeio e também acúmulo de água. Após o revolvimento do solo e aplanar o solo, fazer o nivelamento do solo, eu vou fazer o semeio. Né? O semeio eu posso fazer com semeadeira, com sistema de adubação ou sem sistema de adubação. Com o sistema de adubação eu tenho uma vantagem, eu faço o semeio e eu faço, eu deposito o adubo abaixo do solo, não fica em cima, fica embaixo, ao lado da semente e mais profundo um pouco que a semente. A desvantagem é que a semeadeira fica mais pesada. Semeadeira ficando mais pesada, eu tenho maior possibilidade de adensar o solo. Então tem muito produtor que está trocando isso, a semeadeira com a adubadeira, tira essa semeadeira e coloca uma que apenas faz o semeio. Ou seja, eu tenho um menor adensamento do solo, porque eu tenho menos peso, e a adubação do plantio eu faço em cobertura. Nessa adubação em cobertura, obviamente também eu tenho que fazer com moléculas que contenham adubo que não volatilizem. Tá? Eu não posso, por exemplo, esparramar ureia aí em cobertura que ela volatilize. Tá? Se for ureia, por exemplo, o componente que você vai usar para adubação no semeio, eu tenho que fazer então a incorporação dessa ureia no solo para que não haja volatilização. No sistema plantio direto, eu não faço a etapa de revolvimento do solo. Tudo começa com palhada.
tá? Eu tenho que ter palhada sobre o solo. Eu não faço revolvimento. E essa palhada tem que estar bem distribuída, tá? Então, o preparo de área no plantio direto começa na colheita da cultura anterior. Eu tenho que ter o cuidado aqui, ó, quando eu for fazer a distribuição do... Deixa eu ver aqui, apontador. Quando for fazer a distribuição da palhada sobre o solo, eu tenho que colocar essa palhada uniforme, tá? Tenho que fazer aqui a calibração desse espalhador aqui de palha, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de boa distribuição de palha e aqui eu tenho um exemplo de má distribuição de palha. No plantio direto, se necessário, eu tenho que fazer a aplicação em uma parcela apenas de calcário 60 dias antes do plantio. Não há necessidade de incorporar esse calcário. Eu tenho que fazer num tempo maior a aplicação desse calcário para que haja a incorporação dele ali nos poros do solo e haja tempo também dele reagir com o solo até equilibrar as relações de cálcio-magnésio e também a elevação do pH. Tá? Então, calcário 60 dias antes. Após isso, isso também é feito no sistema convencional, porém eu não coloquei lá porque pode ser uma opção ou não, tá, de se colocar. No plantio direto é feito, quase que obrigatoriamente. É o controle de plantas daninhas em pré-plantio, tá? Ou seja, em pré-semeadura da cultura que você vai colocar. Você vai fazer o controle de plantas daninhas em pós-emergência, tá? Essas plantas daninhas também vão virar palhada. Então, indica-se aqui a aplicação de herbicidas sistêmicos, tá? Ou aplicação de herbicida de contato numa elevada cobertura para que haja uma produção de palhada também, tá? Se você não for utilizar produto químico para fazer o plantio direto, há a possibilidade de formação de palhada com controle mecânico. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de rolo faca, está derrubando aqui culturas para formação de palhada, para fazer plantio posterior. E aqui eu estou usando um rolo, mas com correntão. Tá? Isso aqui também é um rolo faca, mas com correntão, derrubando tudo para que haja produção de palhada. Aqui nessa imagem dá para perceber que a compactação do solo é bem pequena, porque a área de cobertura do implemento, a área de ação do implemento é muito grande. Aqui é outro exemplo do uso do rolo faca, derrubando a cultura que está aqui, para posteriormente fazer o plantio da cultura, seria no nosso caso o milho. Tá? E depois que a palhada estiver formada, eu faço o semeio. Tá? Então, aqui no caso eu tenho um detalhe aqui da palhada e aqui aonde foi feito o semeio. Lembrar que no plantio direto há revolvimento do solo, porém apenas na linha de semeio. Tá? Então o disco que corta a palha, por exemplo, ele pode ser ondulado e ele faz com que há um afofamento do solo, aonde vai ser feito o semeio. Bom, comparando os sistemas, né, no sistema convencional eu uso muito mais máquinas, eu uso muito mais implementos para fazer o plantio do que no plantio direto. No plantio direto eu uso menos, né? Então, quanto menor o uso, o emprego de máquinas e implementos na área, eu vou ter uma menor perturbação do solo e um menor adensamento. E isso me proporciona bastante ganho, tanto no uso racional das máquinas, né? Eu vou ter um menor consumo de combustível, menos hora-máquina, menos pessoas trabalhando. Então isso já é uma geração de rendimento bem considerável, isso de maneira direta, e de maneira indireta eu vou ter melhoria da qualidade do solo para que a planta possa se desenvolver. Outras características que já foram ditas, mas é importante refrisar, é que a infiltração de água no solo é maior no sistema de plantio direto. Se eu tenho maior infiltração da água no solo,
eu tenho mais poros no solo, que é justamente por onde vai entrar o calcário, vai reagir com o solo. Eu tenho menor possibilidade de encharcamento no solo. Eu tenho maior conservação de água. Eu tenho maior aeração do solo. Tá? Então eu tenho uma possibilidade maior de armazenamento de água em plantio direto do que em convencional. Outra questão é a produção de crosta superficial adensada. No sistema convencional a gente tem que ter muito cuidado. Isso é muito perceptível aqui na nossa região porque chove muito. Tá? Então aumenta bastante a questão de crosta superficial, o que vai virar um impedimento físico à germinação. Vai acontecer a germinação, porém, vai acontecer dessa maneira. A semente vai ter que gastar bastante energia para que aconteça a germinação. E a outra questão é que, se eu tenho menor infiltração de água no solo, pode acontecer essas situações de encharcamento. E vocês já viram nas aulas passadas que, se tiver encharcamento do solo com escorrimento superficial, aqui um exemplo do plantio convencional, a semente pode fermentar. Então a semente pode acabar morrendo devido a esse preparo de área. Então, se você vai usar o plantio no sistema convencional, você tem que fazer o preparo de área bem antes, aqui na Amazônia, né? Bem antes de iniciar o semeio, para que não aconteça o preparo de área logo em seguida a chuva. Tá? Então, isso tem que estar no seu calendário. O preparo de área tem que ser antes. Então, aqui exemplo de infiltração de água no solo. Eu tenho uma infiltração muito maior em plantio direto, com integração, do que em sistema convencional. A questão de produção de perdas de erosão por nutriente também, de erosão hídrica, na verdade, de componentes que vão servir para a planta. A gente perde muito mais matéria orgânica no plantio convencional. Então aqui eu estou perdendo microbiota interessante para a planta, que vai fazer aí a disponibilização de nutrientes para a planta e também degradar a matéria orgânica. E aqui eu estou perdendo também minerais. Então, eu perco muito mais cálcio, muito mais magnésio, muito mais fósforo em sistema convencional do que no direto. Na biota e matéria orgânica do solo, né, eu vou ter lá decomposição de restos culturais, que vai ser a palhada. Isso é importante no plantio direto, eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma distribuição superficial adequada, bem uniforme. Isso vai promover mineralização dos compostos. Essa palhada também vai servir como fonte de nutrientes para a planta, para a cultura. Tá? Eu tenho a questão de interação de mineralização versus o uso de herbicidas. Esses herbicidas que eu uso em plantio direto, eles vão ser decompostos muito mais rápido devido ao efeito da biota no solo. Isso vai me reduzir problemas de sensibilidade na cultura posterior. A cobertura vegetal é uma fonte de alimento. Então a palhada, ela vai favorecer a microbiota e vai fazer com que o solo fique fofo, fique com uma estabilidade maior, com uma menor suscetibilidade à erosão. E eu vou ter aí a ocorrência de vida no solo, que é interessante, que dá para perceber uma minhoquinha aqui que vai fazer a umificação do solo. Uma outra questão no plantio direto é que você vai ter uma menor ocorrência de planta daninha. Tá? Aqui é plantio direto, aqui é convencional, isso aqui é Paragominas, trabalho feito pelo professor Freitas lá. E eu vou ter todos esses benefícios vão se somando e isso vai me dar uma produção maior em plantio direto do que em convencional. Tá? Então, por que eu estou falando muito isso? A grande parte dos produtores rurais no Brasil utilizam plantio direto. Tá? Já viram que o benefício é muito interessante. No entanto, nós temos um problema na Amazônia. Tá? Aqui nós não conseguimos reter palhada. É complicado manter palhada aqui por quê? Porque
a gente tem uma elevada temperatura, elevada umidade. Isso faz com que o consumo da palha seja muito intenso. Lá nas regiões sul, sudeste do Brasil, tem um período do ano que fica frio. Isso faz com que haja manutenção da palhada no campo até o próximo plantio. Aqui a gente tem esse problema. Bom, então, sobre o preparo de área é isso. Tá? É importante lembrar que temos várias vantagens no uso do sistema de plantio direto em detrimento ao convencional. No entanto, aqui na Amazônia, o grande gargalo para a produção com o sistema de plantio direto é justamente a falta de palha. Tá? Então, se você quer fazer plantio direto aqui na Amazônia, você tem que ter plantas de manutenção da palhada entre os cultivos. Né? Então, se eu planto lá em janeiro, fevereiro, vou colher ali em abril, maio. Se eu for fazer outro plantio, eu vou passar uma época do ano sem nenhuma cultura na área. E nessa época, sem nenhuma cultura na área, é interessante que você tenha uma planta que vai produzir cobertura para o semeio lá no final do ano. Tá? Então, geralmente se utilizam pastagens para isso, plantas que têm uma alta relação carbono-nitrogênio, plantas que não são tão sensíveis ao consumo pela microbiota do solo. Tá? Se compensa, de fato compensa. A gente tem várias vantagens ambientais, sociais e econômicas. Então, vale a pena fazer plantio direto. No entanto, existe um custo de manutenção de palhada aqui na Amazônia que fazem muitas pessoas não adotarem o sistema. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.